Olá, pessoal, tudo bem? Nós aqui de novo. Hoje é o sétimo aulão, então a sétima semana consecutiva que a gente está fazendo esses aulões. E como é que funciona, né? Para quem ainda não conhece, para quem ainda não assistiu. Eu corrijo uma prova do Detran, dando algumas dicas, dando algumas manhinhas para vocês passarem lá na prova, né? Eu vou mostrar aqui no compartilhado, para quem não acompanhou ainda. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? A aula é assim. Eu peguei, é bem simples, é no Word mesmo. Eu peguei uma prova de um aluno ou uma aluna que foi lá no Detran, fez a prova e pediu uma revisão de prova. Quem é que tem a possibilidade de pedir revisão de prova? Os alunos que não passam, que reprovam, para a gente saber quais são as questões que vocês estão errando, né? Para a gente tentar ajudar vocês nos erros, para que vocês não errem mais. Então, como é que funciona? Aqui tem uma prova, eu só tirei o nome, né, de quem está fazendo a prova, de quem fez a prova, porque para a gente não interessa isso, o que a gente quer saber são as questões. Gente, vocês vão perceber que dificilmente vai ter uma questão na prova do Detran que não esteja na apostila ou que não tenha sido falada em sala de aula. Nessa prova em específico, tem duas questões que eu até fui no Google, já deixei separadinho ali para mostrar para vocês, que elas vão um pouco além de sala de aula, um pouco além de apostila, tá? Então, eu vou explicar para vocês, porque caso caia na prova de vocês, para vocês dominarem, tá? Para vocês acertarem. Para quem nunca assistiu os aulões, né, e tem aulões gravados, e é válido, porque assim, eu estou recebendo feedback positivo dos meus alunos, estão indo, estão passando na prova, estão agradecendo porque caiu questão parecida ou questão igual do que a gente está fazendo aqui nos aulões, tá? Para quem nunca assistiu, essa questão número 1, por exemplo, a pessoa que fez, ela acertou, que aparece esse certinho verdinho ali, ó. É um indicativo de que a pessoa acertou a questão, né? Se a gente for rolando mais umas questões aqui para baixo, ó, a questão número 3, por exemplo, a pessoa errou, porque aparece aquele X vermelho, tá? Então a gente vai conversar sobre o erro da pessoa, vai ver o que a pessoa colocou na questão e vai trabalhar a questão certa, a resposta correta da questão, tá? Então vamos lá. Eu vou gravar, eu acho que de 5 em 5 questões, que não fica tão cansativo, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. De repente eu gravo de 5 em 5, mas daí vai ser muito vídeo, então vamos gravar de 10. Vamos fazer da número 1 até a número 10, fecho o vídeo, abro um outro, faço da 11 até a 20, depois da 21 até a 30, tá? Então vamos lá. A número 1 e a número 2 já começou com placas. Ó, tem provas lá no Detran que aparecem muito. Sinalização placas, já falei para vocês, vamos saber, vamos decorar essas placas todas. No tempo que a gente tiver livre, fazer exercício de placas, mandei para vocês ali no grupo, teve inclusive um aluno que deu a dica, né, do próprio aplicativo do Detran do Paraná, de onde tem as plaquinhas para estudar. Então vale a pena, gente. Acertando placas, às vezes por uma questão a gente reprova lá no Detran, né? E se soubesse uma placa a mais, ó, teria acertado. Então, muito bem. Essa dali, a questão número 1, né? É referente ou está relacionada à placa R29. Alguns alunos, até mesmo na hora de fazer a prova no Detran, ainda não sabem o que significa esse R que tem na frente do número, ou esse A, como ali na questão 2. Ó. Então, eu só vou relembrar um pouquinho por que tem o R e por que tem o A, né? Já vou aproveitar essas duas questões juntas. O R é de regulamentação. Lembra que todas as placas redondas, eu gosto de colocar o redonda para ficar parecido com regulamentação, né? Daí a gente faz uma associação assim e a gente lembra na prova. Então, todas as placas redondas, vermelhas, são as placas de regulamentação, são aquelas placas que estão no trânsito para obrigar ou proibir alguma coisa. Então, olha só, se a gente lembrar dessa dica que é importantíssima e que é muito básica das aulas teóricas, a gente já vai saber, então, que as placas de regulamentação, por isso que aparece um R ali, R29 é regulamentação 29. E as placas de regulamentação que tem uma tarjinha vermelha cortando a placa é porque é proibido alguma coisa.
Isso aí faz toda a diferença. É uma coisa que a gente já sabe desde pequenininho, né? A gente estuda na escola, mesmo que a gente não tenha tido isso na escola, a gente já vê as placas, desde sempre a gente sabe. Tem uma tarjinha vermelha é porque é proibido alguma coisa, né? E quando não tem tarjinha vermelha nenhuma é porque é obrigado alguma coisa. Então, muito bem. A placa R29, ela apareceu aqui com uma tarjinha vermelha, ó, cortando a placa. Então, é proibido alguma coisa. Então, nessa questão aqui, não dava para a gente errar de jeito nenhum. Por exemplo, colocando a letra B, área escolar, nada a ver. E colocando a letra C, que o pedestre ande sempre pela esquerda. Não, nada a ver essas duas aqui, porque não tem nada dizendo que é proibido. Né? Tem que estar na resposta proibido alguma coisa. Então, a dúvida nessa primeira questão ia ficar na letra A e na letra D. A letra A diz: proibido o trânsito de pedestres. Opa, é um pedestre que está aparecendo ali. Essa é a resposta correta. Proibido o quê? Trânsito de pedestres. E a letra D: proibido o pedestre andar pela direita. Tem alguma setinha indicando que pedestre anda pela direita ou pela esquerda? Não tem, né? Então, nada a ver essa placa aqui também, essa questão aqui está errada. Resposta correta é a letra A. Viu? Detalhezinho simples, né? Uma questão dessa a gente não pode errar. A pessoa que fez não errou. Ainda bem. Vocês também não podem errar essa questão lá na prova, tá? Questão número 2. A placa A33B sinaliza. Gente, já falei outras vezes e volto a repetir. Sempre que vocês tiverem dúvida nas placas, se vocês acharem que está muito pequenininho, lá na prova não fica tão pequeno porque é uma tela de computador, né? Mas mesmo assim, se vocês acharem que está pequeno, dá para clicar na placa, ela abre e a gente consegue ver maior, tá? Ali o que a gente está vendo? Um responsável levando uma criança para a escola, estão atravessando em cima da faixa de pedestres. Então, gente, o desenho, observar a informação do desenho, a gente já chega na resposta certa. Prestem atenção, fiquem atentos aos sinais que a própria placa nos mostra. Então, ali, o símbolo, né, a letrinha A, significa que é uma placa de advertência. As placas de advertência, elas estão no trânsito para quê? Para alertar o condutor de alguma coisa que venha sempre à frente, adiante. Então, ali a gente vê alguém que está com uma criança na mão, a gente já associa a escola, é um responsável com uma criancinha levando para a escola e está passando sobre a faixa de pedestre. Então, vamos lá. A letra A diz passagem de pedestre. Gente, poderia até confundir a letra A, mas a placa que é passagem de pedestre, ela vai aparecer um pedestre só. Tudo que for relacionado ao pedestre vai aparecer um bonequinho só. Quando aparece dois, assim, que é uma criancinha e uma pessoa maior, que é o responsável pela criança, sempre associa à escola, tá? Não associa criança, não, tá? Ó, a letra C diz crianças. A gente não associa criança, não, tá? A criança, se vocês forem estudar as placas, é aquela que tem uma criancinha com uma bolinha de futebol ali, uma bola. Né? Não necessariamente futebol, mas está no chão, lembra futebol. Mas isso é criança, que está com a bola, que está brincando. Quando tem um responsável, um adulto e uma criança, é escola, área escolar, tá? A letra D, pedestriante pela direita, mas que mania, né? Lá em cima também falaram, não, nada a ver. A resposta correta dessa questão número 2, sem dúvida nenhuma, é a letra B. É uma passagem sinalizada porque tem a sinalização da faixa de escolares. É porque eles estão indo para a escola, tá? Passagem sinalizada de escolares. Certa? Essa também é facinha, hein? Tomara que caia na prova de vocês para passar. Questão 3. Eita, questão 3. Desculpa. A questão 3 é uma baita de uma questão, daquelas que dá uma preguiça. Só de olhar a gente já fica com preguiça, mas a gente tem que ler, né? E a gente precisa ler com bastante calma para acertar, tá? Essa aqui é a pessoa que fez a prova e errou. Então vamos lá. Já dei várias vezes essa dica, mas eu vou repetir sempre, porque essa dica que eu passo agora, ela é muito importante, gente. O que a gente vai fazer? Quando tem números romanos nas questões, a gente precisa obrigatoriamente ler a parte de cima antes dos números romanos
Opa, tá difícil aqui o negócio. Essa parte de cima. E a gente tem que ir lá na parte de baixo saber o que que o Detran quer. Ó, aqui a gente já leu a parte de baixo e a gente já sabe que o Detran quer o que é o correto no item 1, no item 2 e no item 3, tá? Então vamos lá. Deixa eu mudar a corzinha da minha caneta aqui. No que diz respeito aos equipamentos obrigatórios de um automóvel, vocês repararam, é a 7ª semana que eu estou corrigindo questões de prova. Toda semana, provas diferentes do Detran. E toda semana tem pelo menos uma questão de equipamentos obrigatórios. Quem já assistiu essas aulas já sabe até de cor onde fica isso. As páginas. Página 156, 157 e 158 da apostila, lá no finalzinho da apostila, tá? Então, ali, no que diz respeito aos equipamentos obrigatórios de um automóvel, desculpa, produzido a partir de 1999, considere, opa, aí pronto, o pessoal lê esse a partir de 1999, o que é isso, né? Se vocês fizeram os deveres certinho, né? E leram as páginas que eu pedi para vocês, da página 156, 157 e 158, vocês vão acertar essa questão. Logo, na página 156, na primeira parte, diz assim, ó. Veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 99. Pronto, a resposta está ali. Mas, enfim, digamos que a gente não tenha visto isso aqui, nós vamos ler as questões e eu vou dizendo para vocês, tá? O que é o certo e o que é o errado. Número 1. Espelho retrovisor externo em ambos os lados. Sim, gente, até 1999, tinham carros que saíam de fábrica sem o espelho retrovisor externo direito e tudo bem, podia. A partir de 99, passou a ser obrigatório. Todos os carros que saem de fábrica a partir de 99 precisam ter os dois retrovisores. Retrovisor do lado direito, retrovisor do lado esquerdo, tá? Então, a número 1, sem dúvida nenhuma, é correta. Vou colocar aqui, ó, correto. Número 2, registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, tacógrafo. Opa, essa número 2 não está certa. Sabe por quê? Porque ali não está especificando o veículo. Ali, do jeito que está dizendo que qualquer veículo tem que ter o tacógrafo. Aí pergunto para vocês, no carro de passeio tem? No carro de vocês tem tacógrafo? Pergunta para o pessoal de casa, que já tem carteira há mais tempo. Na moto, tem tacógrafo? Não, claro que ali ele pede automóvel, né? Mas, enfim, tem tacógrafo no carro? Não. Sabe o que está escrito aqui? Vou ler para vocês. Depois vocês podem ler também. Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Beleza, até aí tudo bem. Para veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos. Pronto, está incompleta. Então, a 2 está errada, tá? Sempre pare e pense assim, no meu carro tem isso? Não, não tem, nunca ouvi falar sobre isso. Tacógrafo, aquele registrador, que agora já tem uns mais modernos digitais, né? Antes era um disco assim, tipo um papelzinho, e ele marca a velocidade e o tempo dos veículos de grande porte, caminhões, os ônibus, as carretas. Não tem isso em carro, não tem automóvel, tá? Então, o número 2 está errado. 3. Cinto de segurança gradual e de 3 pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto pode ser do tipo subabdominal. Certa resposta também, a número 3 está correta. Já vou explicar para vocês, tá? Vocês viram isso em aula? Se foi comigo, viram comigo, se foi com o professor Eduardo, com a professora Gi, vocês viram que existem 2 tipos de cintos nos nossos automóveis. Quem gosta de carro tunado e carro de competição sabe que existem outros tipos de cinto, mas a gente está falando de carros normal, que de passeio, né? Os que a gente vai comprar ali para andar, para passear, para trabalhar. Existe o cinto de segurança, que a gente chama de 2 pontos, que é aquele que a gente tem um ponto fixo embaixo e outro que a gente vai prender embaixo também, que é o tipo de cinto subabdominal, que é esse que está aparecendo ali, que normalmente a gente encontra quando a gente senta no banco de trás, no meio do carro, né? No meio ali do banco. Daí a gente encontra um tipo de cinto desse. Alguns carros já tem de 3 pontos também, já tem que puxa ali de cima, mesmo estando
atrás e no meio do banco, né? Tem alguns cintos que eles eram de 2 pontos, alguns carros mais antigos, né? Porque lembra que aqui a gente está falando mais de 99. Alguns carros mais antigos, eles tinham 2 pontos, que é aquele que passa só pelo tórax, só pelo peito. Era um ponto fixo em cima e o outro que a gente prendia embaixo. Não tinha aquela partezinha ali do abdômen, né? Dessa região pélvica, subabdominal. Então, esses cintos, eles são considerados ultrapassados, velhos, antigos. Por quê? Porque foi estudado, não sou eu que estou falando, não sou eu que inventei, são pessoas, né, especialistas que estudaram e comprovaram que o cinto de 3 pontos, ele é o cinto mais eficiente, mais eficaz, mais seguro. Ó, o cinto de 3 pontos, ele vai ter um ponto fixo em cima, um ponto fixo embaixo e um outro que a gente vai prender embaixo. Então, fica 1, 2, 3 pontos, tá? E o cinto de 3 pontos, ele é o mais seguro, mais recomendado para gestante, porque passa bem abaixo da barriga, não vai machucar o bebezinho. Isso tudo é questão que eles podem pedir em prova. Qual é o cinto mais importante? Desculpa. Qual é o melhor, né? Cinto, não mais importante. Mas qual que é o melhor tipo de cinto, mais eficiente, mais eficaz, que a gente fica mais seguro? Sem dúvida nenhuma, é o de 3 pontos. E esse cinto aqui que eles falaram, ó, gradual de 3 pontos, é aquele que vai e volta, que são os cintos nossos hoje, né? Que eles entram, a gente puxa e coloca o cinto. Que antigamente não era assim gradual, eles não entravam, não voltavam, o cinto ficava solto ali no veículo, né? Tinha alguns veículos que tinham até um suporte de cinto, porque como ele não voltava, não era gradual dessa forma. Tá? Então, a partir de 99, sim, todos os assentos precisam ter cinto de 3 pontos gradual. O único que ainda não é obrigada é no banco de trás, no meio, no assento do meio, tá? Acho que ficou bem explicadinho. Vocês já sabiam, é só para a gente relembrar. Então, a número 1 está correta, a número 3 também está correta e a 2 não. A pessoa que fez essa prova tinha colocado que só a número 1 estava correta, ó. Ele não errou muito, né? Mas ele errou um pouquinho. E esse pouquinho não é válido lá no Detran. A gente tem que acertar completamente a questão. A questão correta é a letra D. A questão número 1 e número 3 estão corretas. Só a número 1 não. A número 2 está errada. 1, 2 e 3 não. Então, a resposta correta é a letra D, que diz a afirmativa 1 e a afirmativa 3 estão corretas. Tá? Essas questões de números romanos confundem bastante o povo lá na prova, cuidem para não se confundir, tá? Questão 4. Mais uma plaquinha. Olha lá, apareceu de novo. R25A, que é de regulamentação 25, né? Essa placa R25 determina o quê? Gente, dei a dica ali em cima, ainda há pouco. A gente viu que as placas de regulamentação, elas estão no trânsito para obrigar ou proibir alguma coisa. Como essa placa não tem nenhuma tarjinha vermelha cortando a placa, então ela não é proibida alguma coisa, ela é obrigada a alguma coisa. O que a gente é obrigado a fazer ali? Virar à esquerda. Não tá alertando a gente, o condutor, de que lá na frente tem uma curva à esquerda. Não. Quem faz esse serviço de alertar são as placas de advertência. Essa placa ali de regulamentação é vire à esquerda. Então vamos lá. Letra A. Siga em frente ou à esquerda? Não. Letra B. Mude de faixa de trânsito? Não. Letra C. Cadê a letra C? Vire à esquerda? Certa resposta. Essa aqui é a resposta correta. E a letra D. Retorne? Nada a ver, né? Retome, né? Retome? Não, nada a ver. Resposta correta é vire à esquerda. Letra C. Bem fácil, hein, gente? Placa de regulamentação não tem muito o que a gente contestar, não. A gente viu ali o que ele está falando, para virar à esquerda. Tá mandando a gente virar à esquerda. E se a gente não virar, multa. Lembra que as placas vermelhas são as placas poderosas no trânsito que podem dar multa? Isso também é uma questãozinha de prova. Viu como uma questão já vai ligando outra e tudo a gente viu na sala? Né? Pelo menos até agora, tudo a gente viu em sala. Ó, essas placas, essas questões aqui de faixas, caem muito também na prova. E o pessoal ainda não está sabendo faixa. E vocês precisam saber, precisam dominar, gente. Isso aqui é importantíssimo para quê? Para o dia a dia de vocês. Como é que vocês são ser motoristas,
sair dirigindo se vocês não sabem qual é a diferença de faixa branca para faixa amarela. Não dá. Precisa saber, gente. Olha a linha número 5. Essa aqui a pessoa errou também. Não pode errar, gente. Isso aí é o tipo de questão que vai valer para a vida de vocês, sabe? Que para a prática é muito importante. As linhas de divisão de fluxos opostos e de divisão de fluxos no mesmo sentido devem ser pintadas respectivamente nas cores. Olha a palavra que eles amam pedir, que eu já falei várias vezes aqui. Respectivamente. Gente, respectivamente tem que ser na ordem que foi comentada aqui na questão. A ordem que foi comentada na pergunta tem que estar na resposta, tá? E que ordem é essa? Vamos pensar aqui, ó. Primeiro, eles pediram a cor das linhas de divisão de fluxos opostos. E segundo, eles pediram a cor da linha de divisão de fluxos no mesmo sentido. Charlene, eu não entendi o que significa isso. Gente, vamos lá, vamos pensar, vamos fazer um desenho aqui. Coisa que a gente não consegue fazer lá na prova, infelizmente, né? Um desenho, mas a gente vai tentar lembrar do desenho da Charlene aqui, ó. Número 1, ele quer saber que cor que é a faixa do meio da via quando existe uma sentido de circulação de fluxos opostos, ou seja, vai e vem. Quando é vai e vem, fluxos opostos, a gente chama isso de mão dupla. A faixa que divide o fluxo é de cor amarela. E depois ele quer saber que cor que é a faixa que divide fluxos no mesmo sentido. Gente, que divide fluxo no mesmo sentido, que significa uma via de mão única, a faixa é de cor branca. Então, número 1, ele pediu fluxos opostos. Número 2, mesmo sentido. Então, é a amarela primeiro, para depois a branca. Tem que ter o respectivamente. Ó, letra B, amarela e branca. Pode ver que ela está em negrita, a resposta certa vai estar sempre pretinha, mais forte, tá? Esqueci de falar isso no início, mas acho que a maior parte já sabe. A, vermelha e branca, nada a ver. Faixa vermelha é relacionada a ciclista, não a divisão de fluxo. A gente não vai ver uma faixa vermelha no meio da rua, né? O menino ou a menina que fez essa prova colocou branca e amarela, porque ele não se ligou ou ela não se ligou no respectivamente. Tem que ser na ordem que eles pediram. Se o primeiro eles pediram divisão de fluxos opostos, mão dupla, é primeiro amarelo. E depois eles pediram divisão no mesmo sentido, é mão única, é branca, tá? Então não pode ser de qualquer forma aleatória. Não é aleatória, respectivamente. Branca e vermelha nada a ver também. Resposta correta é a letra B. Certo? Mais uma, hein? Não pode errar. Essa daí cai direto, gente. E eu falo direto também. 6. Indique a placa de advertência que significa peso bruto total limitado. Olha como eles fizeram diferente agora. Colocaram o nome da placa e colocaram as 4 plaquinhas ali para a gente confundir, para a gente marcar a resposta correta. Vamos ver. A já está dizendo ali que é a opção correta, né? Mas vamos ver as outras. Olha só. A placa que eles querem é de peso bruto total limitado. Essa daqui já tem até ali, ó, 10 toneladas, né? Já está ali a resposta. Claro que essa daqui que é a peso bruto total limitada. Claro que é a letra A. Vamos ver, a pessoa que fez a prova acertou também. Vamos ver as outras, né? O que dava para confundir de repente é com a letra D, né? Acho que dá uma confundidinha aqui, mas já vou explicar para vocês o que é essa letra D para vocês não confundirem, tá? Deixa eu pegar uma canetinha vermelha. A letra B nada a ver, né? A letra B é altura limitada. Setinha em cima e embaixo, altura limitada. Nada a ver com peso, né? Essa letra C nada a ver. Fim de pista dupla. É fim de uma pista que é dividida por algum obstáculo, ó. Fim de pista dupla. Nada a ver com peso também, né? E essa daqui daí tem uma toneladinha ali, ó. Daí a gente ficava com dúvida, mas não. Quando aparece esse conjuntinho de rodas aqui, gente, ó, isso aqui é o eixo. São os eixos. Cada joguinho de rodas desse a mais que tem nos veículos, a gente chama de eixo. Quando aparece um eixo, a placa é peso limitado por eixo.
tá? Existe uma placa de regulamentação que é peso máximo permitido por eixo. Então, tem que ter o eixo no nome, né? E como a pergunta, não tinha nada a ver com eixo, né? A pergunta estava ali, peso bruto total limitado. Então, a resposta correta é a letra A. Acho que essa é fácil também, né? Oxe, quantas placas nessa prova, hein? Tava fácil, não podia ter reprovado, não. Número 7. A placa ao lado ali significa... Essa ideia já caiu em outras provas também, tá? O I é o quê? Informação turística. A letra A, aeroporto próximo à via, não tem avião, nada a ver. Letra B, pronto-socorro nas proximidades, não tem nada de ir, daquele xizinho ali da Cruz Vermelha, né, de pronto-socorro, nada a ver também. Letra C, local em que o condutor obterá informação turística, certo. O I é de informação turística, tá? Gente, olhem a placa, olhem o desenho, dá pra gente acertar só olhando, tá? Letra D, posto de abastecimento junto à via. Não aparece nem a bomba de combustível, né? É igualzinho, acho que até foi semana passada que a gente corrigiu uma igualzinha. As questões do Detran vão se repetindo. Façam muitas questões de prova, muita gente, muitas questões. Quanto mais questões de prova vocês fizerem, melhor vai ser para vocês. Porque isso aqui tudo vai repetindo, ó. Tem muita coisa que eu já falei nas outras aulas. 8. Indique a placa de advertência que significa alargamento de pista direita. Ah, que fácil essa! A única de alargamento é a letra A, que é a resposta correta. Eu já falei para vocês aqui também, já mandei inclusive dicas no grupo sobre placa de alargamento e estreitamento. Muitas vezes a gente vai dirigir o nosso veículo e a gente encontra, por exemplo, uma subida de morro, tem um aclive, tá? E nesse aclive, o que que pode acontecer? Eles abrirem uma terceira faixa. Isso aqui é mais difícil de fazer, deixa eu tentar fazer ali bonitinho para vocês. Eles abrem uma terceira pista para os veículos mais lentos ficarem ali. Quer ver? Ó, vamos ver se vocês conseguem identificar o que que é um alargamento de pista. Aqui eu vou colocar a faixinha de cor amarela, mas não é branca, tá? Mas só para não teria como colocar aqui a faixa branca. Bem, eu vou fazer assim, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou colocar de cor pretinha aqui. Aqui, ó. Só para a gente ver que a pista alargou, tá? Ó, digamos que a gente está aqui nesse veículo vermelhinho, dirigindo, beleza, e de repente a gente está indo para a serra e tem uma subida, tem um aclive. Olha como as questões já vão abrangendo outras, né? Uma subida, o que que é? Um aclive acentuado, já tem questão de aclive acentuado também. E daí eles abrem uma terceira pista, uma faixa adicional, né? Para quê? Para os veículos mais lentos ficarem na direita. Olha como já tem outra questão aqui. Os mais lentos ficam em qual pista? Direita ou esquerda? Nada, direita, tá? E quando isso acontece, a gente chama de alargamento de pista à direita. É porque é a pista da direita que vai alargar. Ó, alargamento de pista à direita. Ah, Charlene, quando que é um alargamento de pista à esquerda? Ah, é a pista da esquerda que vai alargar. Quer ver? Eu vou fazer aqui em vermelhinho para destacar, né? É aqui, ó. Essa pista da esquerda que alargou, tá? Lembrem, todas as dicas que eu já passei para vocês de placas, é sempre de baixo para cima que a gente olha, né? De baixo para cima, olhando naquela placa da letra A pista da direita que alargou. Então, alargamento de pista direita. A questão B é estreitamento de pista. É quando essa pista aqui vai acabar lá em cima, ó. Aí a gente tem o estreitamento de pista direita. A questão C é um estreitamento de pista à esquerda, porque é a pista da esquerda que está estreitando. E a letra D é uma confluência direita. Nada a ver essa, né? Então, essa está errada, essa está errada, essa está errada. Resposta correta é a letra A, alargamento de pista direita. Questão 9. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem trafegar aonde? Gente, não tem uma ciclofaixa para ele, não tem uma ciclovia e não tem um acostamento, não tem um lugar para ele. Onde que ele deve circular? A pessoa que fez essa prova colocou que eles não podem circular. Coitados. Se você assim, ciclista não pode andar em muitos lugares, então, porque a maior parte dos lugares não tem ciclovia, não tem ciclofaixa e não tem acostamento. Tá errado, eles podem circular sim. Aonde?
Podem circular pelas calçadas, como diz a letra C? De jeito nenhum. Calçada é lugar de pedestre, passeio é lugar do pedestre. Questões de prova. A gente está vendo aqui. Podem circular apenas com autorização expressa do órgão competente? Não tem ainda isso. A resposta correta é a letra A, ó. Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados, não em cima da pista, né? No meio dos veículos. Não é isso que está querendo dizer essa questão. Está querendo dizer que a gente vai circular na via. E aonde que o ciclista deve trafegar? No bordo da pista, no bordo da via, lembra? Ó, vamos colocar uma rua aqui. Vou colocar a linha de bordo, que é a linha ali do meio-fio da calçada, né? E vou colocar uma faixa que divide o fluxo aqui. Vamos fazer de conta que é uma via de mão dupla, vai e vem, tá? Essa setinha que eu vou colocar aqui, de cor roxa, está representando o carro, né? Um carro. E eu vou colocar aqui uma bolinha de cor vermelha que está representando a bicicleta. A bicicleta tem que trafegar onde? No bordo da pista, mais próximo possível ali da guia da calçada, né? O mais próximo possível da calçada. Não ficar no meio da rua também, tá? No mesmo sentido dos veículos. Isso aí também já é uma outra questão de prova. Normalmente, quem anda de bicicleta gosta de andar na contramão, gosta de andar no lado oposto, né? Para conseguir ver os carros, se safar de uma situação de emergência. Mas o correto pelo Código de Trânsito é ciclistas trafegando no mesmo sentido dos veículos, sempre pelo bordo da pista, tá? Isso também é questãozinha de prova. Número 10, última questão desse primeiro vídeo, diz assim: nas rodovias sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima para os ônibus é de... Gente, isso aí é página 8 total. Vou até conferir se é página 8 mesmo, se eu não estou falando besteira, mas acho que é. Vamos ver se já não mudou, né, a página. Não, é página 8 total. A parte de vias. Essa parte de vias tem que estar no sangue já. Cai sempre também, gente. Olha só, lembra que a gente conversou em sala de aula que sempre que a gente está trafegando em qualquer via e que não tem a placa regulamentando a velocidade máxima, existe uma velocidade estabelecida já no Código de Trânsito. Já existe isso no código, está na página 8. E aqui, olha só que interessante, eles não querem nem saber o veículo que a gente vai dirigir, porque a gente só vai dirigir o quê? Categoria A e categoria B, carro e moto. Aqui ele está perguntando dos ônibus nas rodovias. Gente, prestem atenção. Rodovia é o quê? BR. A rodovia federal, né? E a rodovia também pode ser a SC, que é a rodovia estadual. Sempre que não tiver sinalização em rodovias, os veículos de grande porte podem trafegar no máximo a 90. Ah, mas se tem placa de 80? Se tem placa de 80, a gente segue a placa de 80. Ah, mas tinha placa de 100. Beleza, segue a placa de 100. Olha lá a questão, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Sem sinalização. Não tem sinalização na BR. Os ônibus só podem trafegar a 90. Ah, e os caminhões? A 90. E os carros pequenos? Depende se é uma rodovia com pista simples, com pista dupla, tudo depende, tá? Os veículos de grande porte, tanto faz a pista, se é mão única, se é mão dupla, se é uma pista duplicada, se é uma pista simples, 90 km por hora, tá? Tem que estar no sangue também, tem que estar na cabeça. Bem, vou parar aqui a gravação, até daqui a pouquinho, então. Eu vou gravar mais da 11 até a 19, até a 20, né? E depois da 21 até a 30. Tá bom? Até daqui a pouco. Beijo!